Você criou tanta expectativa que eu fico até com medo agora de falar alguma coisa. Você deu um devido desconto. Isso é fruto de uma amizade de muitos anos que começou lá na nossa longínqua Itaperuna, onde eu tive o prazer de conhecer o Rubens, na pessoa de quem eu cumprimento todos os presentes. Quero cumprimentar também o Geraldo, que há muito tempo não vejo, com quem já tive também o prazer de debater esse tema há muitos anos atrás. Lá se vão aí uns... deixa para lá. Alguns anos, lá no TV Justiça, o programa Defenda a Sua Tese, se você recorda. Quero cumprimentar os meus amigos que vieram lá de Campos. Eu não sabia se eu ia ficar em minoria, aí resolvi trazer os amigos, pelo menos, para, né, que é o Dr. Paulo Assede, sua filha Nabia, na pessoa de quem cumprimento todo o auditório. E, sem mais delongas, vou tentar passar para vocês um pouco das informações e da minha convicção, registrando que, de antemão, trata-se de um tema controvertido, que, sem sombra de dúvida, comporta duas interpretações diametralmente opostas, que é exatamente o que se tem, é exatamente o que alimenta o debate, ambas dignas do mais absoluto respeito, a par de suscitarem convicções, de certa forma, até apaixonadas, num ou no outro sentido. É exatamente por isso que eu tive essa preocupação, quando tratei desse assunto no livro, por ocasião da minha dissertação de mestrado, de tentar, por algum momento, esquecer que, enquanto operador do direito, eu milito no Ministério Público, e tentar trazer esse assunto num plano estritamente acadêmico, que é onde, na minha compreensão, o debate se torna mais qualificado, quando a gente se consegue apartar um pouco do debate institucional, que é absolutamente legítimo, sem sombra de dúvida. Quero começar a minha exposição dizendo que reconheço que é absolutamente legítimo que as instituições briguem no bom sentido, claro, no Congresso Nacional, no sentido de conquistar espaços de protagonismo no nosso cenário constitucional. Isso é absolutamente legítimo, tanto o Ministério Público, quanto a Polícia, quanto a OAB, quanto o Judiciário, é natural e é compreensível, e, aliás, é até democrático, exatamente por isso que o Congresso Nacional tem essa composição plural, que as instituições tentem trabalhar um espaço maior de atuação. No entanto, às vezes, esse debate institucional acaba levando a argumentos, como o Rubens muito bem colocou, que acabam deixando cicatrizes, porque aí se assistem trocas de acusações, o Ministério Público fala que ocupa o lugar da polícia que não investiga, a polícia fala que o Ministério Público quer selecionar os investigados, e a gente acaba falando mais do que provavelmente necessitaria dizer, de maneira que debater esse assunto num viés estritamente acadêmico, eu penso que qualifica o debate, repito, até porque a tese as duas teses são absolutamente sustentáveis, é uma questão de formar uma opinião, de ter uma opinião, que cada um, é evidente, pode ter a sua, e nem por isso virarmos inimigos, até porque, independente da posição que se chegue, é inevitável, e me parece que é uma conclusão que é unânime, no sentido de que o trabalho da polícia e do Ministério Público se complementa, obviamente. O trabalho do Ministério Público seria inviabilizado se não fosse a polícia, e o trabalho da polícia seria inútil se não fosse o Ministério Público. Isso é um fato, é natural, os dois se complementam, né? Não se trata aqui de se querer tomar o lugar um do outro. Se trata de expor argumentos e se convencer daquele que é o melhor e defender as posições a partir desse convencimento, mas, me parece, num plano estritamente acadêmico, onde todos ganham com a qualificação do debate. Então, é nessa premissa que eu quero fazer a minha exposição nesses minutos que me serão concedidos, que, aliás, quantos são? Meia hora. Agora 25 minutos, pois é. Nesse espírito, eu quero, antes de tratar exatamente do assunto, saudar o advento da Lei 12.830. Uns colegas chegaram a esboçar alguma restrição, mas eu quero aqui, até como prova de que tento me apartar da minha condição de membro do Ministério Público e falar exclusivamente sob o ponto de vista acadêmico, quero saudar a Lei 12.830, recentemente sancionada,
pela presidente Dilma Rousseff, que confere atribuições à autoridade policial na presidência das investigações, sobretudo tentando imunizá-la de qualquer influência política ao proibir a remoção unilateral por ato não fundamentado. Inclusive estendendo o tratamento protocolar de excelência aos delegados de polícia, que é absolutamente natural, bem-vindo, e quero saudar o advento da lei, cumprimentá-los por ela e dizer que, na minha opinião, veio em boa hora. Não me estranha as reações que eventualmente têm se despertado no plano institucional, que talvez até comprove que não é um ambiente onde as ideias fluam com mais qualificação. O conteúdo dela não repercute na nossa avaliação em nada com relação à atribuição dos demais personagens, qualifica a investigação, tem por objetivo dar mais credibilidade à investigação policial e mais segurança ao investigador, o que é a premissa para que se faça uma boa investigação, que é exatamente a segurança do investigador. Só para lembrar que os peritos criminais, desde 2009, têm uma lei semelhante, que é a 12.030, e que nunca causou nenhuma reação por parte do ambiente acadêmico nem institucional. De maneira que, alguns anos depois, veio a lei 12.830, até com numeração semelhante, pela coincidência, veio resgatar e, enfim, ocupar um espaço que já deveria ter vindo, na minha opinião, há mais tempo. Então, fazendo essas saudações, eu começo a falar diretamente da PEC e a defender o que acredito ser a tese mais apropriada, que é a possibilidade do Ministério Público investigar. Permita-me fazer uma pequena provocação inicial, já que nós estamos discutindo o acerto ou desacerto da PEC 37, me permitam fazer uma provocação. Parece que estamos partindo da premissa que no atual cenário constitucional, no atual arquitetura constitucional, há a permissão para que o Ministério Público exerça atividade investigatória. Do contrário, não haveria necessidade de se propor uma emenda à Constituição para suprimir tal atribuição. Parto dessa premissa, deixando aqui uma provocação, né, dizendo que o bom que se tira disso, me parece, é o reconhecimento de tal possibilidade no atual desenho constitucional, que, na minha avaliação, data máxima vênia, é absolutamente apropriado tal entendimento. Quando se pretende mudar essa regra, repito, fica como provocação, que me parece a premissa, se utiliza de uma justificativa, lá na exposição de motivos da proposição, que me parece equivocada. Quando se afirma lá, abre aspas, no mérito à investigação criminal, seja por meio de inquérito ou termo circunstanciado, tem por finalidade a completa elucidação dos fatos, com a colheita de todos os elementos e indícios necessários à realização da justiça. Fecha aspas. Isso não me parece ser o objetivo da investigação criminal inserida no modelo de sistema acusatório. A investigação criminal inserida no modelo de um sistema acusatório, na nossa opinião, mais uma vez peço vênia aos presentes, tem como finalidade exclusivamente fornecer subsídios ao órgão titular da ação penal para que possa exercitá-la validamente, preenchendo uma de suas condições, aliás, recentemente acolhida pelo legislador como expressa condição da ação, que é a justa causa, aliás, até de uma forma esquisita, porque no inciso autônomo, né, que, enfim, mas preciosismos à parte, que é o desenho que se quer no modelo acusatório, né? A elucidação dos fatos, abre aspas, colheita dos elementos necessários à realização da justiça é para se dar no modelo acusatório na instrução criminal. É ali sim que vai haver o debate aprofundado em contraditório. Na nossa opinião, a investigação, seja por qualquer instrumento de investigação, tem um único destinatário e um único objetivo, que é viabilizar o exercício da ação penal de forma regular, de maneira a preencher uma de suas condições, que é o suporte probatório mínimo, que é a justa causa. Então, data máxima vênia, a justificativa
da proposta de emenda à Constituição parece-me equivocada, porque parece situar a investigação num modelo processual que não é o nosso. Isso não me parece se coadunar com o modelo acusatório. Tanto que o PLS 156, sensível a isso, inova prevendo as investigações defensivas, como forma de tentar equilibrar, viabilizando ao investigado também realizar as suas contra-investigações antes do exercício da ação penal. Tanto que, na doutrina, nós discutimos se o juiz deve receber a denúncia ou não após a resposta preliminar, o que, na minha opinião, é o que deveria ser feito, diga-se de passagem, né? Sei que a reformada deixou uma certa ambiguidade, mas, na minha opinião, a denúncia deveria, sim, ser recebida após a resposta preliminar do réu. Né? Tudo isso evidencia que aquela fase investigatória tem por destinatário o autor da ação, e não a suposta realização da justiça. Investiga-se para dotar o titular do direito de ação de meios para exercê-la regularmente. Uma vez exercido, aí sim instalar-se-á o palco do debate contraditório, onde se vão buscar todos os elementos necessários à descoberta da verdade. Né? Eu não vou falar em verdade real, mas pelo menos em perseguição da verdade, ou em busca da verdade, que é como eu gosto de me expressar. Prova disso, e quero com isso demonstrar a nossa coerência, é que todos aqueles elementos recolhidos por ocasião da investigação só devem servir para a análise do preenchimento ou não de suas condições, exceção que se faz com muita má vontade ao exame de corpo de delito, e eu tenho também essa má vontade por uma razão não técnica, não acadêmica, mas por uma razão de ordem prática, já que não vai poder ser repetido. Do contrário, tudo o que ali se colhe, e aí eu quero fazer coro à crítica de parte da doutrina que pontualmente, às vezes, divergimos, capitaneada aqui pelo meu querido amigo, professor Geraldo Prado, quero, nesse ponto, fazer coro, que é a crítica que se faz ao maldito exclusivamente inserido no artigo 155. Aliás, tem um trabalho acadêmico, publicado na revista Consulex, onde propõe a interpretação conforme a Constituição, de maneira a excluir aquele exclusivamente, que todos sabem, foi um golpe legislativo na tramitação do anteprojeto AD, já que a proposta era dizer expressamente que o juiz não podia se valer do inquérito policial na formação de seu convencimento. Assim saiu formatado o anteprojeto. Só que aí resolveram, na tramitação, no gabinete do então senador Demóstenes Torres, incluir o exclusivamente como forma de permitir o juiz buscar no inquérito suprimento à sua convicção. O que a doutrina toda se opôs, e aí eu quero me alinhar exatamente para demonstrar, na busca de uma coerência, que aquela atividade investigatória se exaure na análise da presença das condições da ação e dos pressupostos processuais. Algumas legislações, como na Itália, inclusive, onde se prevê uma audiência para a investigação preliminar, até para o recebimento da denúncia, até manda lacrar aquela investigação, que chama indagine preliminar, de modo que o juiz não tem acesso ao seu conteúdo, já tendo emitido o juízo de valor ao receber a denúncia. Algo parecido com isso se tentou fazer também na reforma ADA, que era mandar que a autuação se desse com o inquérito policial apartado e não inserido no processo quando recebida a denúncia, mandava-se desentranhar aquelas peças. Ora, nesse cenário, que é um cenário onde se busca um sistema acusatório mais aprimorado, parece-nos insustentável imaginar que o inquérito policial tenha essa preponderância, tenha essa natureza de fonte para a colheita, abre aspas, de todos os elementos e indícios necessários à realização de justiça. O papel dele é muito simples, o papel dele é, tão somente, e nisto se exaure, na nossa convicção, viabilizar o exercício da ação penal, tendo por destinatário o órgão que irá avaliar se é ou não caso de promover a ação penal, no caso dos crimes de ação pública, o Ministério Público, nos casos de crime de iniciativa privada, o próprio ofendido. Aliás, quando defendia naquela obra a investigação, não foi à toa que o título falava nos crimes de ação de iniciativa pública, sustentava ali que não cabe ao Ministério Público sequer requisitar a abertura de inquérito em crimes de ação penal de iniciativa privada, já que aí ele não será destinatário daqueles elementos de informação. Olhando nessa perspectiva e reduzida a investigação preliminar ao papel
que ela, na nossa opinião, deve ter no desenho do sistema acusatório, parece insustentável sob o ponto de vista acadêmico, e é isso que eu proponho, que o titular do direito de ação, que é o destinatário daquela investigação, que tem por papel essa premissa que parto com toda a vênia, não possa ele próprio colher os subsídios que necessita para exercer o seu papel, que na realidade não é um direito, é um dever, diante do princípio da obrigatoriedade da ação penal de iniciativa pública. Parece-nos insustentável, nessa ordem de premissas, assim colocada e assim situada a investigação no sistema acusatório, que o titular da ação, exatamente aquele que vai exercer o protagonismo do sistema acusatório, porque falar em sistema acusatório sem dar protagonismo ao autor da ação, no caso público, o Ministério Público, no caso privado, particular, não é falar de sistema acusatório. É evidente que o sistema acusatório tem por protagonismo o autor da ação. Uns, inclusive, levam até a consequências muito maiores, como na própria persecução em juízo, ter esse protagonismo todo ao titular da ação. No que me parece, data vênia, incoerente não querer esse protagonismo na fase pré-judicial. E aí eu me permito deixar uma crítica no ar. Né? Aqueles que fazem uma interpretação do sistema acusatório um pouco mais radical, né? Quase que num contorno de um sistema acusatório puro, no sentido de negar ao juiz a iniciativa probatória subsidiária, no meu modo de entender, parece que se contradizem ao negar a possibilidade desse protagonista da fase judicial também exercer esse protagonismo anteriormente ao exercício da ação penal. Ora, se no curso da instrução criminal, na visão de muitos, que também é digna de todo respeito, é o Ministério Público quem tem todo o ônus de provar e o juiz, na visão dessas pessoas, não pode sequer exercer iniciativa instrutória supletiva, abre parênteses, tese que eu não concordo, aliás, foi tema da minha tese de doutorado, no sentido exatamente oposto, reconhecendo a iniciativa probatória subsidiária do juiz, fecha parêntese, parecem que se contradizem exatamente no momento anterior ao exercício da ação penal, negar ao Ministério Público o direito de iniciar a ação, se dizem que todo o ônus de levá-la adiante é dele. Isso me parece que revela, data vênia, uma certa contradição. Ou o Ministério Público tem realmente esse protagonismo no sistema acusatório, até elevado às últimas consequências nesse debate, que eu não vou me aprofundar nele para não tomar o tempo e não desviar a atenção, ou não tem. O que eu quero dizer com isso é que a investigação não é um fim em si mesma. Muito embora o Supremo Tribunal Federal, recentemente, me lembro de uma fala do ministro Marco Aurélio, no julgamento do Mensalão, tenha claudicado nesse tema, né, ao falar expressamente que era possível formar a convicção de mérito no julgamento do Mensalão com base em depoimentos prestados nas CPIs, o que parece sinalizar para o tal ponto fora da curva a que se referiu o recém-ministro, que aliás toma posse amanhã, o Luiz Roberto Barroso. Embora o Supremo tenha claudicado nisso. O que eu quero dizer é, para nos manter coerentes, né? A investigação parece-nos se exaure com o exercício da ação. E se é assim, parece-nos não fazer nenhum sentido lógico querer decotar o titular da ação da possibilidade de recolher os elementos de que necessita para o seu regular exercício. Falta razão lógica, na nossa opinião, tanto que não encontra paralelo tal proposição no direito comparado. Só para citar Itália e Portugal, o próprio Código de Processo Penal fala expressamente que o Ministério Público dirige a investigação. Só para citar dois exemplos. Mais recentemente, no debate institucional, chegou-se a citar Uganda e Indonésia como únicos países em que a polícia tem monopólio de investigar. Eu confesso que eu não tive acesso ao Código de Processo Penal de Uganda e ao Código de Processo Penal da Indonésia, de maneira que não vou replicar isso como argumento que não vai ser científico, né? Nós, cientistas, temos por hábito só replicar argumentos que tivemos acesso. Os colegas, talvez um pouco mais iluminados, tiveram certamente o acesso ao Código de Processo Penal ugandense, se é que se chama assim, e ao Código de Processo Penal indonês, e aí puderam, evidente, fazer esse comentário indonésio.
puderam fazer esse comentário. São países que têm uma grande tradição na processualística, né, tanto quanto a tradição turística, pelo menos da Indonésia, de maneira que isso nunca me despertou por essa tradição interesse. Nosso interesse na Indonésia não é no campo do processo penal, naturalmente, porque ela tem outros atrativos, certamente, que vai nos levar a ter uma certa simpatia por aquele país, não exatamente a simpatia processual. Mas posso, nessa linha de raciocínio, garantir que outros sistemas que sempre nos foram interessantes, como o sistema italiano, que é a nossa inspiração, né, dali vieram os nossos grandes mestres, né, vieram da Itália, os grandes processualistas, sobretudo quando se refugiaram no Brasil. Liebman, que se refugiou no Brasil, nos deixou um legado de enormes processualistas, professor da professora Ada, nossa professora, enfim. Então, sempre nos inspiramos no modelo italiano. E no modelo italiano, repito, o Código de Processo Penal expressamente consagra ao Ministério Público a direção do inquérito policial, compreendendo que no sistema acusatório não faz sentido tolher o titular da ação do direito de colher os elementos de que necessita para a sua propositura. O que sempre levou o ministro Carlos Brito, poeta que é, fazer essa imagem de que tolher o Ministério Público de investigar é apartá-lo de si mesmo, desnaturá-lo, reduzi-lo à infame condição de bobo da corte, como dito por ocasião do julgamento do HC, do então deputado Remy 30, onde o Supremo, pela segunda vez, teve a oportunidade de, no seu plenário, decidir essa questão. Aliás, vale aqui uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, se me permitirem. O Supremo Tribunal Federal, há 20 anos, se esquiva de decidir essa questão. Eu não consigo compreender como alguém chega ao Supremo Tribunal Federal sem ter uma posição formada a esse respeito. Eu não consigo imaginar isso. Vocês certamente, vocês que eu digo, os alunos, os acadêmicos, sairão daqui, comigo ou não, mas sairão daqui com uma posição formada sobre esse assunto. E quando chegarem ao Supremo Tribunal Federal, certamente vão se lembrar dessa posição formada. Não dá para entender como se perde vista de um assunto dessa relevância, que, digo a vocês, era merecedor, inclusive, de uma súmula vinculante, qualquer que fosse a posição do Supremo Tribunal. Eu devo dizer que a relevância desse tema, no sentido de dar segurança ao destinatário da investigação, se pode ou não, no sentido de evitar o desperdício de esforço processual, em outras palavras, do dinheiro público que custeia esse esforço processual, tem a dignidade, a relevância de se tornar uma súmula vinculante, na minha opinião, seja para dizer que pode, seja para dizer que não pode. Nesse momento, pouco importa a solução, importa, penso eu, a segurança jurídica. E, lamentavelmente, o Supremo Tribunal tem se esquivado desde a época do Castor de Andrade. Esse assunto é discutido desde a época do Castor de Andrade, que era alvo de um procedimento investigatório no âmbito do Ministério Público, que foi trancado por uma decisão desse tribunal, salvo engano, da segunda Câmara Câmara Criminal, salvo engano, não me lembro se foi a segunda, tem muito tempo, e que foi alvo de um recurso extraordinário, de um recurso especial, e o Castor de Andrade acabou, para a infelicidade acadêmica, falecendo no curso desses recursos, que acabou levando à sua prejudicialidade, já que aí era o controle concentrado, não difuso de constitucionalidade. O Supremo peço vista até a aposentadoria, né? Exatamente, ainda tem esse expediente, né? O que nos leva, como o Geraldo falou, a sinalizar que também se pede vista no Supremo Tribunal para não decidir. E isso, do ponto de vista da segurança jurídica, frustra o jurisdicionado, né? Porque o que se quer é que se decida. Se vai se concordar ou não, paciência, mas o que se quer para dar segurança é que se decida. Essa proposta, voltando aqui, essa proposta simplista de que a polícia investiga, o Ministério Público acusa e a Justiça julga, que é um dos fundamentos com que se defende a PEC 37, na minha opinião, ela não se respalda, em outras palavras, não se coaduna com o modelo acusatório que eu acabei de destacar e com a finalidade da investigação nesse modelo acusatório, como eu acabei de destacar. Interessante trazer
embora já se passem mais de 60 anos, interessante trazer e ler um pequeno trecho de um escrito do nosso grande processualista, saudoso processualista, José Frederico Marques, lá em seus estudos de direito processual, comentando, em 1939, um decreto-lei estadual, na época dos Códigos Regionais, de São Paulo, que atribuía ao Ministério Público funções de polícia judiciária. Dizia Frederico Marques, à época, abre aspas, a participação do... É curto o trecho, pode deixar. Dizia Frederico Marques, à época, a participação do Ministério Público no inquérito resulta de sua qualidade de órgão do Estado, a quem também se confia a missão de tutelar bens jurídicos garantidos na lei penal. Se a polícia investiga e o Ministério Público acusa, é porque essa distribuição de funções torna mais eficiente a tutela penal de que ambos se encontram investidos. Todavia, como a acusação pode ter mais elementos em mãos quando participa dos atos investigatórios, quase todas as legislações, isso em 1939, quase todas as legislações cometem ao Ministério Público atribuições também da Polícia Judiciária. Tanto não há impedimento a que isso suceda, que a quase totalidade das legislações dá ao Ministério Público encargo de Polícia Judiciária. Foi o que também fez a legislação paulista, nenhum óbice existia para impedir que assim dispusesse. Palavras de Frederico Marques em 1939, sustentando a possibilidade do Ministério Público colher diretamente num cenário em que ele não tinha o desenho constitucional que hoje é dado no artigo 129. Pode-se falar o seguinte, mas o óbice está no artigo 144, isso a gente deixa para os debates, vai ter réplica, né, no artigo 144. Nós não compreendemos o artigo 144 como limitador das atribuições de outros órgãos, e sim como organizador das atribuições dos órgãos de segurança pública nos quais o Ministério Público não está sediado. Nós entendemos que o artigo 144 se limita a distribuir entre os órgãos de segurança pública o papel que cada um tem, sem extrapolar essa missão de maneira sem repercutir nas atribuições dos outros órgãos que não de segurança pública, dentre eles o Ministério Público, que está lá no artigo 129, que, na nossa opinião, ao menos implicitamente, lhe confere tal função. Quero destacar, já para terminar, duas questões. Primeiro, a impropriedade da expressão polícia judiciária, embora seja uma expressão clássica, ela não se coaduna com o modelo acusatório. O judiciário não tem polícia, não é? Portugal já substituiu essa expressão, embora não tenha sido muito original, fala em polícia criminal, embora não tenha grandes originalidades. E quero, para terminar, já que o tempo me deixa premido a concluir, quero dizer, só para finalizar, o seguinte: questiona-se que a investigação pelo Ministério Público não obedeceria a balizamentos legais, porque não é regulamentada e, por conseguinte, estaria em segurança ao investigado. Isso não me parece ser verdade, por duas razões. Sempre sustentei, e recordo-me há 10 anos atrás, quando debatíamos, que você na época discordava, sempre sustentei o que recentemente o Supremo Tribunal Federal declarou, a possibilidade de aplicação subsidiária à investigação do MP do Código de Processo Penal, naquilo que coubesse, evidentemente. E mais, o controle jurisdicional sobre a investigação do MP, como de qualquer outra, é evidente que é inafastável a partir do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Ele pode ser provocado a qualquer momento pelo investigado, seja na via do habeas corpus, mais apropriada, seja na via do mandado de segurança, e se nada fizer, já haverá um controle jurisdicional natural, espontâneo, quando ao final da investigação a denúncia for oferecida, oportunidade que o juiz terá de cotejar a imputação com os elementos recolhidos da investigação e rejeitar, se entender que eles não fornecem o suporte adequado à sua propositura. Como também haverá o controle jurisdicional no arquivamento da investigação, que, é evidente, tem que estar submetida ao artigo 28 do Código de Processo Penal, o que por si só sinaliza para que há, sim, ao contrário do que se afirma, o controle jurisdicional. Vou além, já caminhando para a conclusão. Devo ter uns 5 minutos ainda? Não. Vou além. Não tenho nenhuma dúvida de que aplica-se também a investigação criminal
pelo MP a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. E explico por que ela não foi expressa nesse sentido. É que o Supremo não quis se comprometer com o X da questão, que era dizer se podia ou não existir tal procedimento. Por isso que o Supremo foi cauteloso na redação da súmula ao se referir apenas a órgão policial dotado de atribuição para investigar. Olha, mas tem um brocardo latino, que a gente se lembra desde a academia, que fala iubi idem legis ratio e ibi idem legis dispositio, onde a razão é a mesma, igual deve ser o direito. É evidente que a interpretação literal não é a melhor das técnicas interpretativas. Nesse contexto, não há razão alguma para excluir da incidência da súmula da publicidade qualquer tipo de investigação, inclusive aquela feita pelo Ministério Público, ressalvadas as hipóteses que a própria súmula permite. Não é? Então, não é verdade dizer que não haverá transparência. Entendo que se aplica, sim, a súmula vinculante da publicidade. Não quero usar como argumento a regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público. Também é um argumento, mas eu não quero usá-lo como argumento na medida em que isso suscita uma outra discussão do cabimento ou não dos regulamentos autônomos, né? Então, isso a mim não muda. Me parece que a defesa da aplicabilidade do Código de Processo Penal, naquilo que couber, já traz por si só, já é suficiente para garantir que ela não se dará ao arrepio de qualquer forma de controle jurisdicional. Com base nisso, tento ser disciplinado com o tempo, tento, então, concluir e ficar, evidente, depois à disposição para os debates. Quero agradecer a Emerge pelo convite, mais uma vez, agradecer aos presentes pela paciência e, mais uma vez, me colocar aqui à disposição para que nós prossigamos nesse debate e nos aprofundemos para gáudio de todos. Muito obrigado.